Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria renovada voltarmos a nos dirigir a esses queridos confrades, companheiros de caminhada espírita, para mais uma exposição onde hoje vamos refletir sobre a doutrina espírita e o espírita. Atravessamos um momento ímpar, nunca antes vivenciado pela nossa geração. Vivemos há aproximadamente um ano nesta pandemia em que estamos atravessando, que já ceifou milhões de vidas no mundo inteiro. E isto requer de todos nós uma responsabilidade muito grande, uma necessidade de desenvolvermos um senso coletivo, onde todos nós somos chamados através das nossas atitudes a construirmos o bem comum. Como cidadãos e como espíritas, nós devemos buscar cumprir com rigorismo as determinações adotadas pelas autoridades, naquilo que se refere às medidas protetivas de afastamento social, de uso de máscara, de uso de álcool gel. A nossa fé nos fortalece para nós enfrentarmos essas situações, mas ela não nos imuniza contra o vírus. Também, tampouco ela nos isenta de sermos agentes transmissores. Então temos que ter cuidado. E é justamente neste contexto que nós chegamos ao mês do 66º aniversário da nossa Casa Paulo de Tarso. E por isto, desejo parabenizar a todos os colaboradores, trabalhadores, diretores, que apesar de todas as dificuldades, mantiveram sempre nesta casa acesa a luz do Evangelho, sendo a nossa casa, nesses 66 anos, um oásis de bênçãos a todos aqueles que buscaram e que buscam o esclarecimento e o consolo. Hoje, através da tecnologia, continua realizando parte de suas atividades doutrinárias e administrativas, sem deixar de atender materialmente os nossos irmãos mais necessitados, num esforço gigante de abnegados trabalhadores desta casa. Parabéns, então, à família Paulo de Tarso. E obrigado a todos aqueles que durante esses 66 anos se dedicaram em prol desta casa, para que ela cumprisse o seu papel na comunidade. Enumerar nomes ou ações é desnecessário, pois certamente nós omitiríamos nomes e ações que foram relevantes e cometeríamos então injustiças. Impossível lembrar de todos os nomes, né? Mas a obra não é nossa, a obra é do Cristo. Então, tentemos ser apenas servos fiéis a serviço do nosso Mestre. E desta forma, entramos no nosso tema de hoje, que é uma reflexão sobre a doutrina, justamente no mês de aniversário, e sobre a nossa condição de espíritas, seguidores que somos dos postulados kardecianos. Todo seguidor, adepto da doutrina espírita, sabe que ela compreende o conhecimento de fatos e realidades de ordem material e de ordem espiritual, e que esses fatos constituem os seus fundamentos científicos, dos quais daí se originam deduções filosóficas, lógicas, que resultam em princípios morais irrecusáveis. Por isso dizer-se que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Ou ainda, uma ciência, uma filosofia de consequências religiosas
ou ainda de consequências morais, sem esquecermos que a moral espírita é aquela que se fundamenta no Evangelho de Jesus e que por isso mesmo ele é parte integrante da doutrina. A mensagem de Jesus, incorporada à doutrina espírita, dita normas não somente para nós espíritas, mas normas comportamentais para toda a humanidade. É religião no sentido amplo, não no sentido restrito de dogmas, liturgias, rituais, mas num sentido amplo de busca de Deus. Kardec procurou evitar uma confusão de conceitos ao propor que o Espiritismo fosse considerado uma religião filosófica, como de fato é. E a ciência espírita não é alguma coisa acabada, não é perfeita, mas novos conhecimentos, novas revelações vão sendo incorporados à doutrina, que tem um caráter progressivo, ao contrário de outras filosofias e religiões. E todos os seus adeptos devem compreender que foi dada a primeira palavra, mas não a última, porque novas revelações virão e que nós, espíritas, precisamos estar atentos, vigilantes, para não nos precipitarmos em acreditar em tudo que vem, em verdades provisórias, em novidades, em hipóteses especulativas. Não nos esqueçamos do que nos disse Jesus: haverá muitos cristos e falsos profetas. Haverá, segundo João, espíritos que não são de Deus. Então, temos que estar atentos a isso, vigilantes, passando sempre pelo crivo da razão, que as verdades que virão não ocorrerão somente através de uma só pessoa, de um só médium, mas no mundo inteiro essas verdades virão à tona. Devido ao estado atual da humanidade, do estágio moral da humanidade, a prática espírita procura dar uma ênfase ao aspecto religioso, justamente pela necessidade de mudança no comportamento ético-moral do homem na atualidade. Então, o discernimento moral do espírita lhe indica que ele deve orientar o seu comportamento pelos ensinos do Cristo. Precisa, então, aprender a amar os seus semelhantes como a si mesmo. E esse mandamento complementa o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E para nós amarmos o próximo, precisamos superar o nosso egoísmo, as nossas vaidades, o nosso orgulho. Precisamos aprender a perdoar sempre, a ser indulgente com o procedimento alheio e benevolente para com todos. Aí nós vamos ver a caridade segundo Jesus, o BIP da caridade: benevolência, indulgência e perdão. Então, esses ensinamentos de Jesus é difícil prática para nós, espíritos imperfeitos que somos, não é? Mas é o único caminho que nós temos para a perfeição. Sem amar a todos, inclusive os nossos inimigos, adversários, sejam eles bons ou maus, estejam próximos ou distantes, não vamos conseguir nos superar. Não vamos superar as nossas más tendências. Precisamos nos libertar dos laços que nos prendem à nossa inferioridade moral. O ser humano ele é dotado de um sentido de consciência que identifica muito bem o bem e o mal.
Mas muitas vezes esta nossa consciência, ela fica como que anestesiada. Então nós continuamos praticando o mal, uma forma continuada de praticar o mal, porque temos a consciência anestesiada. E muitos de nós não querem despertar essa consciência. Mas essa nossa consciência, ela pode aprimorar-se com o conhecimento das coisas que são importantes para o espírito. E eis aí o valor do aprendizado da mensagem de Jesus. O crescimento espiritual é uma consequência do aprimoramento moral, que é proporcionado pela doutrina espírita. Então, os ensinos evangélicos são o discernimento moral mais puro, mais seguro de todas as épocas, útil para todos, em qualquer estágio evolutivo em que cada criatura se encontre. Todas as grandes religiões têm muitos pontos em comum com a moral do Cristo. E isso favorece o aperfeiçoamento da humanidade como um todo. Mas também as outras religiões que seguem também, que têm esses pontos em comum com o ensino cristão, elas dão ênfase a cultos exteriores, a dogmas divorciados da realidade, apego a tradições e costumes que muitas vezes prejudicam a parte moral, que é a substância mais importante das religiões. Nós espíritas não recebemos esse impacto porque na nossa doutrina ela não tem esse culto exterior, não tem esses dogmas que estão longe das verdades. Então, ainda temos a nosso favor a facilitação da leitura, do entendimento do Evangelho do Cristo. Nós vamos pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver que depois da máxima moral do Cristo tem o quê? A explicação de Kardec, o entendimento de Kardec sobre aquela máxima. E logo a seguir vem as instruções dos Espíritos, nos esclarecendo. Não fica a nossa doutrina em cima da letra morta, mas olha, identifica o espírito da mensagem do Cristo. O que realmente ele quis alcançar naquela sua mensagem. Então, a doutrina espírita, ela aceita somente as verdades inquestionáveis que constituem a sua base doutrinária. O que nós precisamos como espíritas realmente é termos vontade firme, termos conhecimento das realidades transcendentes que estão além das realidades deste mundo. Não é fácil ao espírita a vivência da sua doutrina, considerando a sua inferioridade. É evidente que nós não podemos esperar de nenhum de nós espíritas uma transformação instantânea. Ao simples conhecimento, ao simples contato com os princípios doutrinários. Muitos obstáculos nós teremos que vencer, como dominar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não é fácil. Muitas vezes nós somos cobrados por familiares, por amigos. Ah, mas tu não é espírita. Porque a gente frequenta uma casa espírita, porque a gente leu alguma coisa, ou porque a gente participa de um grupo de estudos. Mas requer um trabalho que leva a encarnações para nós alcançarmos aquele ensinamento de Jesus. Não podemos esquecer o codificador, profundo conhecedor da natureza humana, que dizia que o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas dificuldades, contra as suas inferioridades.
Não é aquele que já se transformou, mas todo aquele que tenta dominar as suas más paixões, que tenta se tornar melhor. Então, a transformação moral do espírita é obra de todos os dias, de toda hora. Sem dúvida, nós vamos reincidir nos erros. Demoraremos a nos livrarmos dos hábitos que são prejudiciais e que estão arraigados em nós há muito tempo. Precisamos desenvolver uma luta interior contra essas nossas más tendências e uma luta exterior contra os usos e costumes da sociedade em que vivemos. Porque nós, quando tentamos assimilar os conceitos espíritas, a moral evangélica do Cristo, nós nos sentimos como um peixe fora d'água quando no contato com a sociedade, que a sua grande maioria não segue, embora se diga a grande maioria cristã, os ensinamentos do Cristo. Nos sentimos como remando contra a correnteza. E é por isso, então, que importa muito a nossa sinceridade de propósito, de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos, tanto moral como intelectualmente. Consciente de que somos criaturas imperfeitas, cujo passado que nós não nos lembramos, mas que nos deixou marcas e que trazem até hoje dificuldades. Temos más tendências e temos comprometimentos do passado que hoje são somados às consequências dos nossos erros de agora, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, desta existência. Então, não é fácil, mas não podemos nos deixar abater pelo desânimo diante desses obstáculos que surgem à nossa frente. Por quê? Porque nós sabemos que a lei divina, ela rege a tudo e a todos. E a lei divina não admite injustiças, apesar das aparências. Às vezes parece que a gente se depara com alguma injustiça. Mas a lei divina, ela é educativa. Está de acordo com a misericórdia divina. Então, não devemos jamais esquecer as lições do Mestre Jesus, de amar a Deus e a nós mesmos. Devemos nos distinguir pela nossa sinceridade, pelo esforço permanente em acertar os nossos próprios passos, pelos exemplos que nós oferecemos aos outros, pelo trabalho que nós oferecemos aos nossos semelhantes, pelo cumprimento dos nossos deveres, as obrigações cumpridas, pela solidariedade, pela tolerância diante das outras pessoas. Mas tolerância sem que isso signifique concordância com os erros e com os males praticados pelos outros. Então a nossa conduta como cidadão deve ser de obediência às leis humanas. Não nos comprometer com a imoralidade, com a corrupção, com os costumes, com a maldade, com a indiferença às necessidades alheias. Em suma, o espírita sincero, ele não deve deixar de ser o cidadão de bem, o homem de bem que se destaca por praticar boas ações, ações generosas. Nós temos que nos destacarmos por sermos tolerantes, não nos comprometermos com o mal, mas estar preocupados permanentemente em amar, trabalhar, servir, perdoar e esperar. Essa semana eu estava terminando de reler a obra de Paulo e Estevão. Aproveitando a pandemia, estou fazendo
um rebusque na literatura. E aí tem uma passagem quando Paulo se vê desesperado e sai rua afora, estrada afora, né, que nem o pai dele quis recebê-lo e tal. E aí acaba adormecendo, cansado, na beira da estrada lá, e tem um sonho maravilhoso. Aparece Abigail, a sua noiva, e o Estevão, ou Gesiel, que era o irmão dela, né? E aí ele reclama das dificuldades que está enfrentando, que ele prometeu de trabalhar pelo Cristo, mas está enfrentando muita dificuldade, e ela diz para ele essas palavras exatamente: Paulo, daqui para frente a tua vida é amar, trabalhar, servir, perdoar e esperar, no sentido de ter esperança de que a felicidade virá. Vais encontrar o reino dos céus, porque o reino dos céus não é nesse mundo. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus, não é? Então, a providência divina, ela nos dá a liberdade de agir, mas nos dá também a liberdade, a responsabilidade, melhor dizendo, de nós assumirmos o resultado das nossas ações. Assim, a construção do nosso futuro, seja ele próximo ou remoto, feliz ou infeliz, é responsabilidade nossa. Depende exclusivamente de nós. E a doutrina espírita nos oferece o meio de nós construirmos um futuro de paz e de felicidade, nos oportunizando o conhecimento das leis morais que regem a vida e que estão expressas no Evangelho vivenciado por Jesus. Por isso é que ele é um modelo, porque ele vivenciou. Tudo que ele ensinou, ele fez. Ele passou por aquilo. Deu o exemplo para todos nós. Então, colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, seguindo o exemplo do Cristo, é uma responsabilidade que cabe a cada ser humano assumir livremente. Nós não podemos impor a ninguém que haja de acordo com o que Jesus ensinou, que faça igual Jesus fez, porque é uma responsabilidade que cabe a cada um. Cada um é senhor de si, responsável pelos seus atos, porque é cada um que irá responder por isso. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco, e parabéns mais uma vez, família Paulo de Tarso.